A nossa reportagem conversa hoje com a dona Isuíta Rodrigues Ferreira, 90 anos, que nasceu em Tamboril e com 12 anos veio para Nova Russas. O objetivo da nossa reportagem está aqui para conversar com a dona Isuíta, conhecermos um pouco da história do Hospital e Maternidade Sinha Farias. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande honra participar desse momento, nessa parceria aqui com o amigo Davi Souza, da TV Nova Russas, e todo o grupo, né? Dona Isuíta, alegria muito grande conversar com a senhora e conhecê-la pessoalmente, principalmente por saber que a senhora também é ouvinte da gente no rádio. Muita alegria. Um prazer muito grande, que eu tinha muita vontade de lhe conhecer pessoalmente. E hoje chegou o dia, né? Sempre tem um dia para as coisas acontecerem, né? Verdade, com certeza. Dona Isuíta, com 12 anos a senhora veio para Nova Russas. E a partir de que idade a senhora começou a trabalhar nessa área, de alguma forma ter um contato com a saúde? Aos 35 anos por aí, eu já acompanhava o doutor Almir, ele fazendo parto e eu auxiliava. E aos 39 anos eu fui trabalhar no hospital. Graças a Deus consegui uma coisa que eu tinha muita vontade. Admiro muito quem trabalha na saúde. Graças a Deus eu consegui. Como é que foi, em que ano foi fundado o Hospital e Maternidade Sinha Farias, conhecido como Hospital Velho? Bom, a primeira em 69, aí em 76 entrou a Fundação Furtado Leite. Aí eu já tinha, desde o começo que eu entrei, em 70 entrou a dona Deordite, ela entrou para dar umas aulas para a gente, porque até 70 eu ainda não fazia parto, só observava, acompanhava os médicos, né? Mas aí depois de 70 aumentou o movimento e aumentou os médicos, e aí eu já fazia parto, ajudava na cirurgia, né? Já tinha uma prática, né? Quando eu entrei, eu já sabia aplicar a injeção, né? Já tinha mais ou menos uma prática. A senhora lembra como era composta a primeira equipe médica do Hospital Sinha Farias? Lembro. A primeira foi o doutor Evangelista, o doutor Jorge. Depois veio o doutor Fernando, doutor Antônio Carlos, doutor Luiz Carlos, doutor Paulo Matos e, por último, o doutor Moreira. Muitos novarrucenses nasceram ali. A senhora lembra de alguns ilustres que ainda estão vivos? Já se foram o doutor Jorge, o doutor Paulo, né? O doutor Joel, às vezes ele vinha ajudar em cirurgia, mas ele não trabalhava lá, né? E o doutor Evangelista, o inesquecível doutor Evangelista. Isso, os médicos, né? Os médicos que trabalharam lá. Quais que trabalharam? Os médicos que trabalharam lá, esses que a senhora citou, né? Agora, novarrucenses, pessoas ainda hoje da sociedade, pessoas que são conhecidas, assim, só para a senhora citar alguns que nasceram lá no Hospital Velho. Aí eu vou ficar devendo, porque são muitos. São muitos que nasceram ali, né? Fiz muito parto, mas não dá para eu lembrar assim. Neste momento não dá. Como era lá a estrutura do Hospital Velho, na época que a senhora trabalhou? O hospital era uma beleza, viu? Tinha a sala de parto, que inclusive a gente fazia muito parto, e tinha a cirurgia, né? Em tudo a gente ajudava, né? Lá era um hospital, para ser pequeno,
atendia muita gente. Nesse tempo, recebia Ararendá, Monsenhor Tabosa, Tamboril, né? Tudo era para lá. Era muito movimentado e tinha muita cirurgia. A senhora trabalhou lá até quando? Até 85. Aí a partir daí a senhora veio para casa e só descansar. Foi aí me mandaram embora e o doutor evangelista ficou muito chateado. Botaram eu e a dona Deordite, né? Aí ele disse, eu muito triste, porque era eu arrimo de família, meus filhos pequenos ainda. Aí o doutor evangelista disse, olha, não se preocupe, porque eu vou dar trabalho para vocês. Meus pacientes, os que quiserem ficar cuidando em casa, é vocês, é você e a Deordite. Naquele tempo não tinha SUS. Como é que as pessoas que não tinham tantas condições, tantas posses, como é que elas conseguiam atendimento? Rapaz, tinha uma parte lá no hospital que atendia, não era o SUS, mas e aí tinha os remédios da SEMI, né? E tinha essa parte lá, que atendia as pessoas que não podiam pagar, e tinha a parte que pagava, né? Tinha muita gente lá que ia para os apartamentos, mas a gente atendia muita gente pobre. A senhora lembra de algum fato assim que marcou nesse período que a senhora trabalhou no Hospital Velho? Mas como assim? Algo que ficou marcado. Pode ser qualquer fato assim que a senhora nunca esqueceu. A minha saída do hospital Foi muito traumática. foi porque eu não esperava. E você sabe que era um mundo médico, mas eu gostava de todos. Mas tinha um que o santo dele não se dava com o meu. E foi ele que fez com que eu e a Deordite saísse do hospital. Naquela época, até pela ainda algumas dificuldades, né, de estrutura, a senhora lembra de algum caso que mamães perderam filhos, se houve alguma morte assim durante o parto? Um hospital que morreu pouca gente lá, viu? Pouca gente. Porque naquela época morria muita mulher de parto. E quando começou o hospital, pronto, tinha muitas cesáreas, né? Não, que eu me lembre, só morreu 3 mulheres de parto, porque já chegaram quase mortas. Mas era muito bem atendido, os médicos muito eficientes, para ser um hospital pequeno, né? E o tanto de gente que era atendido, eu tenho uma saudade daquele hospital que você nem imagina, porque a gente trabalhava com muito amor. Como é que a senhora recebeu a notícia de que o hospital ia fechar? Não, eu sabia que o hospital estava diminuindo, viu? Mas eu não sabia de que iam me botar para fora do hospital, né? Aí ainda passou uns anos, mas eu não me lembro quando foi que fechou. Mas quando eu saí de lá, já estava muito diferente, viu? Os atendimentos já estavam menos, né? Eu já não tinha mais muito medicamento. Eu sabia que ia dar nisso, né? Mas ainda hoje eu tenho saudade. Muito bem, Nudito. Para concluir, então, qual a mensagem que a senhora deixa aí para a população de Nova Russas e também para as pessoas que tiveram a oportunidade de passar pelo Hospital e Maternidade Zinha Farias?
Bom, o que eu posso dizer é que foi muito bom enquanto durou, né? E que eu tive, assim, muita tristeza de ver esse hospital fechar, né? Porque ali era atendido muita gente, a gente salvou muita gente. Depois começou esse outro, eu não conheço, lá eu não trabalhei. Mas o que eu tenho para dizer é que ali faltou pessoas para botar aquele hospital para frente. Os filhos da terra mesmo podiam ter se juntado e não ter deixado aquele hospital fechar. Mas aonde vai política, né? Aconteceu. Muito obrigado, viu, dona Izueta, pela sua atenção. Não sei se deu certo aí, porque você sabe que 90 anos já é muita coisa, né? História para contar. E tem muita coisa, né? E como eu já lhe disse, o meu estudo não é lá das coisas. Eu só tinha muita prática, mas estudo era muito pouco. Esta foi a dona Izueta Rodrigues Ferreira, 90 anos, contando um pouco da história do Hospital e Maternidade Sinhá Farias, neste ano que Nova Russas completa o seu centenário. Muito obrigado a todos.